Olá, queridos, vocês estão em mais um Papo de Divã, sejam bem-vindos. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez no meu canal e ainda não me conhecem, é sempre um prazer compartilharmos o nosso conhecimento. E hoje nós vamos conversar sobre um tipo de transtorno de personalidade abusiva, que é chamada de personalidade histriônica, um nome diferente, mas que com certeza no momento em que a gente entende a origem, a forma como essas pessoas funcionam, fica tudo muito mais claro. O termo histriônico vem de histeria, dentro dos estudos que nós conhecemos da psicanálise trazida por Freud a partir do século XIX, a gente compreende que essa maneira de funcionar, que é caracterizada como histriônica, está fortemente ligada a uma questão muito emocional, ou seja, são pessoas passionais, são pessoas que têm uma dificuldade de lidar com as emoções de uma maneira tranquila, amena e que, com certeza, apresentam o que a gente poderia chamar de uma maneira mais simples, menos técnica possível, de drama. Ou seja, o padrão histriônico é um padrão de grande intensidade emocional, onde há uma diminuição dessa racionalidade. Dentro da leitura que essas pessoas fazem na relação com os problemas, no gerenciamento das crises, na forma como elas convivem com o outro, são pessoas que trazem exatamente uma grande dificuldade de lidar com as situações, gerenciando os seus afetos. Elas não conseguem lançar muito mão da sua racionalidade. Elas leem tudo, resolvem tudo de uma maneira impulsiva, passional, difícil e muito dolorosa, sem dúvida. Essas pessoas são pessoas altamente exigentes. São geralmente pessoas que trazem um padrão de exigência consigo na aparência. Há uma expectativa de estarem sempre impecáveis, de agirem de uma maneira muito correta. E isso também é projetado para quem convive com elas. Ou seja, se você convive com alguém com esse tipo de personalidade, que é abusiva, e eu vou explicar por que é abusiva, sem dúvida isso vai exigir muito de você. São pessoas que sugam muito a sua energia psíquica. Obviamente que todos os abusadores, eles têm essa característica peculiar, né? À toa que a relação é abusiva, ou seja, é uma relação que te custa muito, é uma relação que compromete a sua privacidade, que compromete a sua integridade psicológica devido ao nível de exigência. Mas no caso do histriônico, a exigência é uma exigência muito grande, baseada em dois aspectos fundamentais para que vocês entendam a psicodinâmica dessas pessoas: necessidade de aprovação e necessidade de atenção. Esses dois aspectos vão fazer com que a pessoa que apresenta esse tipo de personalidade vão fazer com que ela crie exatamente um espetáculo público para que elas sejam aprovadas ou atendidas. São aquelas pessoas que se vitimizam ao extremo, como todo abusador se vitimiza, exceto o psicopata, que é uma vitimização conveniente, que até na psiquiatria a gente sabe que é uma classificação à parte, ou seja, o psicopata, o nível do drama e da vitimização é outro, faz parte de uma encenação muito bem premeditada, planejada, que há ali uma intenção clara em te agredir ou em te manipular. O histriônico não, a intenção dele não é te agredir psicologicamente, não há ali uma necessidade provocativa muito consciente. O que há ali é uma transferência de responsabilidade. Eu vou explicar agora. Então, assim, na necessidade de aprovação, ele vai fazer com que você seja a plateia dele. Então, ele vai fazer o drama porque ele acredita que você vai consertar o drama, que você vai atender a necessidade dele. A crença do histriônico é essa. Ou seja, ele funciona criando o drama, criando o desconforto social, fazendo uma cena, depende do contexto, para que você entenda que você é responsável em atendê-lo. Mas ele não faz isso porque ele quer te agredir de uma forma intencional. Ele faz isso porque na crença que ele possui
dentro da confusão emocional que ele vive, o outro precisa entender que a necessidade dele é maior. Então ele vai fazer o drama, ele vai fazer o escândalo, ele vai se comportar como uma criança mimada que precisa ser atendido o tempo todo. Existem pessoas assim, que são cansativas, que quando você pensa em tentar resolver alguma coisa com elas, você recua, justamente porque ela vai fazer daquilo ali um cavalo de batalha, aquilo vai se transformar em algo tão maior do que você desiste, que você cansa, porque há sempre uma série de exigências, há sempre uma listagem de coisas, há sempre uma ponderação negativa, há sempre o anúncio de uma tragédia grega. Ah, não, se fizer assim, vai acontecer assim. Há sempre uma cena com essa pessoa que é extremamente cansativa, que você olha e você se sente sugado, a sua energia vai embora, porque nunca há uma possibilidade de uma conversa ponderada, de um equilíbrio, de uma consideração pelos fatores envolvidos. Há sempre algo muito trágico. Esse é o histriônico, é trágico, é dramático, é intenso. E aí eu vou contar um caso para vocês, que é um caso muito interessante, que expressa a necessidade de atenção, mais do que aprovação. Ali tem mais, esse caso traz mais a necessidade de atenção, que é a seguinte, é um caso que eu estudei nessas obras, numa das obras que trazem informações sobre o abuso, nas pesquisas que eu faço. É um casal onde ela se apresentava com o componente ali histriônico e elementos narcísicos também, ou seja, o centro das atenções, né? Todo abusador traz um elemento narcísico, ok? Há um narcisismo distorcido, ou seja, ele vai trazer, ele vai te sugar de maneiras diferentes, mas no centro está o narcisismo, ou seja, eu preciso ser atendido. Há ali um egocentrismo clássico de que a necessidade dele é maior. Esse é o coração da personalidade abusiva, ok? O que vai mudar são as intenções, como eu falei, o histriônico ele não tem uma intenção claramente de agredir, o psicopata já tem, o misógino ele quer ferir, rebaixar o feminino, o perverso narcísico ele também vai funcionar nessa lógica de deixar você cada vez mais culpado. Na realidade, o histriônico ele tem uma necessidade, ele é muito dependente, ok? São aquelas pessoas muito dependentes de atenção e de aprovação. Então, voltando ao caso, era um casal, eles se dirigiam ao teatro e antes que a peça começasse, ela percebeu, essa mulher que trazia o padrão abusivo, ela percebeu que o broche que ela ganhou da mãe, que era um broche que tinha um valor afetivo, familiar muito grande, o broche tinha sido perdido. E aquilo virou um drama dentro do teatro. Eu perdi meu broche, eu quero meu broche, ou seja, eu quero agora. Sabe aquela coisa? Eu tenho que ser atendida agora, aquela coisa bem da estrutura do narcisismo. E aí ele começou a ficar naquela situação difícil. Ela mobilizou o gerente do teatro, ela mobilizou o homem que era responsável pela organização do espetáculo e organização ali do espaço. Aquilo virou um problema coletivo, as pessoas começaram a procurar o broche. Vocês imaginem o que é isso. A peça estava para começar, não pôde começar a peça porque ela estava criando aquele tumulto, houve um atraso e as pessoas começaram a se mobilizar. Eu fico imaginando o que é isso. E ao final de tudo, ela abre a bolsa, pasmem, o broche estava dentro da bolsa. Nisso, o namorado já estava no estado. Imagina o que é você estar com uma pessoa assim e ele gerenciando aquele estresse todo, sugado, sem dúvida, porque a pessoa cria um drama tão grande que você paralisa. Muito bem. Na realidade, o que aconteceu ali? Ela mobiliza toda uma coletividade para que a necessidade dela de encontrar o broche fosse algo mais importante que a própria peça que seria exibida. Esse é o histriônico. Ele faz aquele drama e tem outros níveis. A gente poderia citar vários exemplos, mas a ideia é ilustrar apenas com alguns para que vocês também consigam pensar e transferir para a realidade de vocês e observar se isso está acontecendo na convivência que vocês possuem. Então, assim, com as pessoas. Então, na realidade,
o que a gente tem ali? A gente tem uma pessoa altamente egoísta, do ponto de vista da sua percepção, da percepção também do outro, ou seja, ela pensa nela, ela não quer saber se isso vai, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo a você. E ela mobiliza todo um público para que os holofotes se voltem para ela. Ou seja, esse é o histriônico, ele precisa estar na vitrine. Ele cria o drama para que você entenda que aquilo que ele precisa é maior do que o próprio universo. E você precisa se mobilizar. E aonde está o abuso? Eu explicando, né, de uma maneira mais clara. Como eu falei, eles não têm a intenção de agredir psicologicamente. Eles agridem como uma consequência desse furo, dessa carência, dessa percepção equivocada de que a necessidade deles é maior e que eles não podem ser desaprovados, eles precisam ser atendidos, eles precisam ser aplaudidos. Aonde entra o abuso? O abuso entra exatamente na maneira como você se sente nessa exigência. Você fica sugado, você fica capturado pela cena, você começa a experimentar emoções de culpa, de medo, de raiva, tudo isso fica muito misturado e você acaba cedendo porque você desiste de tentar fazer com que a pessoa desista daquela exigência. Então, isso é extremamente cansativo. Você conversar, você ponderar, você, de alguma maneira, tentar fazer com que a pessoa perceba que há outras formas de analisar aquela situação, isso é impossível, não tentem. O que vocês devem fazer? E aí entra uma coisa importante nesse conteúdo que eu queria deixar aqui marcado. Como você é a plateia e ele precisa de público, ele precisa de aplausos, você precisa se retirar dessa cena. Como que você se retira? Trabalhando os seus afetos para não se acreditar responsável em dar conta daquele estresse todo, daquele dramalhão, ok? As pessoas que têm esse padrão de personalidade, elas vão projetar em você essa responsabilidade sempre. Você conserta, você dá conta, você precisa atender aquilo que eu estou apresentando como muito importante, ok? Não há um bom senso. Quando você fala em histriônico, você fala em ausência de bom senso. Porque o histriônico, ele não tem esse bom senso, ele quer naquela hora. A exigência, ela vai acontecer porque há ali uma emoção que é imperativa, ela é soberana, então é agora, eu preciso agora, porque é mais importante, porque senão vai acontecer o pior, então tudo é muito intenso. E pessoas assim, elas criam uma inviabilidade na convivência, porque o custo psicológico de quem convive com elas é altíssimo. Então, entendam bem isso é uma coisa. Uma outra coisa importante que eu queria destacar também, até pegando a origem da palavra histriônica, né, vindo derivativa aí da histeria, é entender o seguinte: quando Freud começa a estudar a histeria, quando ele traz os casos das pacientes, houve um equívoco, existe ainda um equívoco nessa leitura de que a histeria ou os derivados desse tipo de transtorno neurótico, que é um transtorno neurótico, o histriônico está dentro dessa questão, dessa visão, dentro da visão da psicanálise, estaria no funcionamento neurótico. Existe um equívoco de que isso é um padrão feminino. De novo, uma associação entre distúrbios de personalidade e gênero. Isso é algo extremamente importante de ser destacado para que a gente consiga romper com esse estereótipo, esse preconceito. Então, assim, há homens que têm esse padrão, ok? Numa leitura rasa, talvez, da psicanálise, a gente chega a essa conclusão, e não é verdade. Então, o que a gente precisa, o que vocês precisam estar cada vez mais antenados e prestando atenção, é olhar para as relações que vocês possuem e identificar. Eu convivo com alguém assim, que faz um drama, o dramalhão mexicano, que tudo vira uma tragédia grega, que tudo é muito intenso, que uma coisa desse tamanho vira uma tempestade. Então, assim, observem e comecem a analisar principalmente os sentimentos de vocês, para que vocês não sejam capturados principalmente pela culpa. Por quê? Porque a culpa é o elemento fundamental. Sem dúvida, todo abusador, ele é um manipulador.
tenha um padrão mais perverso, tenha um padrão neurótico, ou seja, todo abusador, ele se caracteriza exatamente pelo excesso e pela transferência de responsabilidade. Eu costumo falar, se nós pudéssemos pegar todas as personalidades tóxicas que funcionam nesses diferentes padrões e fazer um diagnóstico que fosse comum a todas elas, existem dois aspectos que eu já destaquei, acredito que em outros vídeos eu vou destacar aqui, que é a questão do jogo da vitimização, ou seja, o jogo da vitimização é um jogo de culpa, é um jogo de transferência de responsabilidade e, como o nome diz, e a transferência de responsabilidade. São dois aspectos fundamentais. Ele transfere responsabilidade para você, para que você se sinta culpado, e na culpa você cede, ok? A culpa é o sentimento por excelência do abuso afetivo. É o sentimento por excelência produzido na vítima. Não que não haja a produção do medo, não que não haja a produção da raiva, mas quando a vítima está na raiva, já fica mais fácil dela identificar a necessidade de saída, a necessidade de mudança. Enquanto você não está na raiva, uma raiva que seja favorável para a mudança de comportamento e não uma raiva que gere apenas destruição, quando a vítima já consegue entender a raiva que ela sente de ter que atender aquilo ali, de alguma forma ficar ali servindo de plateia para que o outro esteja fazendo esse escândalo, quando a pessoa já está na raiva, ela já começa a pensar, poxa, eu estou sentindo raiva por quê? Abre um campo de reflexão favorável para que você possa olhar e perceber por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou atendendo, por que eu estou funcionando dentro de uma expectativa que não é minha, é dele. E uma coisa importante também de falar, o histriônico, ele tem uma autopercepção distorcida, eles geralmente se acham pessoas muito pessoas muito fáceis de lidar, são pessoas que gostam da vida social, não são pessoas que isolam de repente a vítima, porque elas querem estar na vitrine, como eu falei. Então assim, ele olha para aquela possibilidade de estar em evidência como algo muito positivo para que ele seja aplaudido. Mas se ele não for aprovado, aquilo vai se converter num problema que você vai ser convidado, ou melhor, ele vai trazer uma imposição para que você resolva. Então tome cuidado com isso, observe os seus sentimentos. Se você convive com uma pessoa assim, que está sempre fazendo um drama danado, que tudo vira uma tempestade, observe o que você sente, o que você faz para manter esse tipo de padrão ou de crença equivocada de que você tem que dar conta disso. E no momento em que você se retira emocionalmente, quando eu falo de uma retirada, gente, a primeira retirada, a retirada eficaz é a emocional. O rompimento da relação é uma consequência. Não adianta romper a relação e você continuar amarrada por uma série de emoções mal resolvidas, que não foram trabalhadas, que acabam te capturando. Então, é fundamental entender isso, trabalhar o que o outro te provoca para que você recupere a sua capacidade de autonomia, de você gerenciar os seus afetos, de você aprender a saber o que você quer e como você quer estar, para você aferir a qualidade dos relacionamentos e não continuar sendo aquilo que o outro precisa, ok? O histriônico, ele faz isso, como todo abusador, isso é bem clássico dos abusadores, mas o histriônico em especial, ele cria a expectativa de que você possa aplaudi-lo, de que você tenha que atender aquilo que está machucando, e nessa as pessoas vão cada vez mais se distanciando das suas próprias necessidades e substituindo essas necessidades pelas necessidades do outro e, sem dúvida, se perdendo aí no seu processo de crescimento. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero ter contribuído. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas se beneficiem, para que vocês possam contribuir com o crescimento do canal e a gente, sem dúvida, consiga ajudar mais pessoas, ok? Sem dúvida estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Foi um prazer, um beijo muito grande no coração de todos vocês, queridos. Até a próxima.